Está no ar nosso programa Personalidades. Personalidades de hoje vai enfocar mais a cidade de São Caetano do Sul, porque nossos convidados são os nossos vereadores Jander Lira, Chico Bento e o professor administrador Tiago. Eu ia falar um nome errado, quase Boa que eu falei, tarde. Tortorella. Boa Tudo tarde. bem, senhores? Boa tarde, Walter. É um prazer sempre estar aqui no seu programa. Temos bastante coisa para falar hoje ainda aí, hein? Opa, 1 hora de programa, dá para conversar botar bem. em dia a ordem? Dá uma boa prosa. E ainda mais trazendo o Chico aqui, eu fico até inacreditável. O Chico cara, participando do meu programa. Quanto tempo eu estou te convidando para você vir aqui, hein, mano? Acho que essa é a segunda vez que você me convida. Não, que eu te convido não, que você vem. Convidar eu convido sempre, né? Mas eu quero te agradecer pelo convite, estou aqui. Obrigado. Tiago esteve aqui outro dia também, né, Tiago? Sim, com o Wilson Guardia, né? Aliás, um programa muito bom. O Wilson é um excelente jornalista. Eu agradeço o convite aí, Walter. Estamos à disposição aí para trocar ideia aí. Mas vamos lá, assunto do dia é o seguinte: Fundação vai ganhar um parque. Olha, um parque, parece que o pessoal lá não está meio preocupado com o parque. O parque é bem-vindo, tudo mais, abre de portas, mas a questão é, e as enchentes? O que nós temos de programação para as enchentes do bairro Fundação? Passou mais um ano e nada foi feito até agora. Se fala em obras de grande vulto, com macrodrenagem. Macrodrenagem para mim é piscinão, né? Fora isso é luxúria, né? Vai limpar a boca de lobo, vai fazer isso aquilo que não vai resolver o problema da enchente. Vamos ver aí nos próximos dias, né, o que vai acontecer ainda, porque tem o tal do empréstimo lá de 50 milhões de dólares, né, que vai deixar a nossa cidade aí mais 50 anos de dívida. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá, senhores. O parque, bem-vindo, logicamente. Tem uma proposta sua, inclusive, de indicação para aquela área, não tem, Jander? Tem, antes disso eu fiz um projeto de lei que era para criar o parque ecológico lá da Fundação e junto também com um piscinão. E um piscinão já também com um ponto de vista ecológico, como eles estão fazendo lá em Curitiba. Mas já que você falou sobre a Fundação, é importante a gente sempre lembrar, eu e o Chico Bento, ano passado e em 2018, fizemos várias emendas para o orçamento, para que tivesse dinheiro para combater as enchentes. Só para o município ter uma ideia, do orçamento de 19, quando foi votado em 18, o prefeito só tinha colocado 10 mil reais para o combate à enchente. Fizemos uma emenda para aumentar. Esse ano, até esse valor, quando a gente reclamou, né, dentro da LDO, aí tiraram, disseram que colocaram lá dentro do DAI, que ia fazer o empréstimo para fazer tudo isso. Só que, e foi aprovado esse empréstimo, né, pela casa lá, só que até agora a gente não viu, de fato, obras concretas. O que se tem visto é muita propaganda, né? Mas obra concreta, picareta, para fazer obras de drenagem, estamos esperando para ver, né? Picareta não falta, mas não é a que a gente precisa para resolver o problema lá. Boa observação. Mas, olha, a população tem que agradecer a São Pedro novamente, né? Porque segurou a onda, porque nenhuma obra foi feita. Porque nós estamos exatamente no período que o ano passado teve aquela tragédia, né? É verdade, o santo está ajudando. Eu acho que São Caetano deve ter tido uma conversa boa com São Pedro e convencido ele para segurar, né? Até que se mude o governo e se tenha obras concretas de combate às enchentes. Mas não só na Fundação, é bom lembrar, né? Também no bairro São José, Prosperidade, até o Jardim São Caetano sofreu, uma parte ali do Mauá. Até o centro, né? Nessa última de março. Exatamente. Então, esses bairros também precisam ser lembrados sempre, né? Essas áreas. Lá no São José, o que o povo fala, Chico? Não, a São José já foi, no passado, um dos bairros que mais foi castigado com enchentes. E lá é o seguinte, lá eu costumo falar que o prefeito que olhou um pouco para o bairro São José e o Jardim São Caetano foi o Dalanese. O Dalanese realmente ele fez investimento pela época. Aqui ele, colocou as bombas, né? O que ele fez, levantou aquele muro, ele tentou fazer alguma coisa. Daí para cá, nós não tivemos grandes investimentos em cima de enchentes. Que nem essa situação de empréstimo de 50 milhões para resolver problema de enchentes. Para resolver o problema de enchente, não vai ser 50 milhões de dólares que vai resolver. O problema de enchente de São Caetano não é só de São Caetano.
A não ser que você suspenda São Caetano do chão 30 metros para cima para resolver o problema de enchente com 50 milhões de dólares. Não dá para resolver. E a fundação, o povo está esperando, está contente lá com a... Quem que não quer benfeitoria para o bairro e para a cidade de São Caetano? A gente é a favor disso. Agora, o combate às enchentes não é só falar, tem que agir. Mas o melhor ali no parque não seria fazer já o piscinão? Tirar um... Ou ali não resolve? Teria que ser mais abaixo? Não, eu acredito que, pelo estudo que eu até conversei com os professores aqui da Mauá, cabe um piscinão que seria o piscinão ecológico. Não esse piscinão tradicional que você só usa como piscinão, mas ao mesmo tempo viraria um campo de futebol, né? Você aprofundaria o leito do rio e aí você teria várias utilidades para esse piscinão. Por isso que chama-se Parque Ecológico. Agora o Chico observou bem que nós precisamos também ação do governo do estado e do consórcio, né? Precisa trabalhar os 7 prefeitos, acabar com essa picuinha que teve aí no passado, porque um prefeito não gostava do outro, sair do consórcio e tudo mais. A questão das enchentes, ela precisa ser vista pela regionalidade. Violência, enchente, transporte, trânsito, isso aí um prefeito só não consegue resolver. Ele precisa negociar, precisa ter essa capacidade de articulação com o governador do estado e com os demais prefeitos da região. Mas o certo mesmo seria a desapropriação, inclusive, da outra parte da Matarazzo, né? Fazer convênio realmente com o governo do estado, derrubar tudo ali e fazer o piscinão até ali na frente. Aí realmente você pega uma área considerável para fazer o piscinão, como deu resultado em lugares que a gente já viu, como o Pacaembu, São Bernardo, agora na frente ali do Paço Municipal, que deu bons resultados para a população. Você está muito quietinho, o que acontece na fundação? Você também... Então, rapaz, esse problema das enchentes, eu acho que tem que ter planejamento. É verdade que tem a questão da regionalidade, né? O consórcio tem um papel importante, o governo do estado e as outras cidades. Mas as políticas públicas preventivas são as principais na questão da enchente. Você vê a falta de planejamento desse governo. Não é? Esse gestor que aí está, terceiro mandato, está indo para o 12º ano, com liminar ou sem liminar, aos trancos e barrancos, mas está indo para o 12º ano de gestão. Aí chega no último ano de gestão, que é um ano eleitoral, e para mim não é coincidência, vai inaugurar edital. Ou seja, tem que limpar os bueiros primeiro, né? Tem que aumentar a verba de enchente. Como é que pode uma cidade que São Caetano tem o maior IDH do Brasil ter 10 mil reais para enchente? E mesmo depois dessa tragédia de março, nós estamos aqui quase completando um ano, e não foi limpado os bueiros. Isso é falta de política pública preventiva. E nem pedir para o Estado também fazer o rebaixamento do leito, exato, né? Não, quanto tempo que eu não vejo mais aquelas... Não, as as obras... que tira... Nunca mais vi aqui em São Caetano isso. Faz tempo. E tem outra coisa, você falou bem, Tiago. Além de preventiva, também tem a questão pós-enchente. Quer dizer, a gente brigou muito lá, bancada oposicionista, até o Walter deu uma força danada na época, a questão do IPTU, né, a verba de ajuda, a taxa do, né, lixo, que tudo isso, o pessoal da fundação continua pagando taxa do lixo. A água, podia dar um desconto aí para esse pessoal. Fala, Chico. Lembra, Chico, até a movimentação do pessoal lá cobrando? Quer dizer, a gente, naquele momento deram uma ajuda de diminuição de impostos para a GM enorme, entretanto, para o pessoal dos moradores da fundação, foi desse tantinho, como dizia o professor Raimundo. Né? Não, e também era absurdo, né? Era para quem tivesse renda per capita de um salário, era uma coisa de... Ou seja, ninguém cabia ninguém cabia no que deram, era só para falar que deram, né? Exatamente. Na minha opinião, o que foi feito é aquele velho ditado. Vamos tampar o sol com a peneira, que é duro, né? Se põe a peneira na frente do sol, fica duro de tampar a situação, né? Então é mais ou menos isso, porque aquilo lá não favoreceu muita coisa, não. Um ou outro ajudou de alguma forma, sim. Mas podia ser melhor, podia isentar. Quem mora em área de risco não podia pagar IPTU. Então como que a gente vai poder cobrar deles se a prefeitura não consegue dar nem segurança para eles da questão da enchente e vai cobrar IPTU deles? Mas você falou do consórcio, como o consórcio pode ajudar aqui? Porque a água que vem de lá eles não têm como barrar. Não, o consórcio, se funcionar de fato, como é a ideia do consórcio, é os prefeitos se juntarem, né? Porque veja bem, uma coisa é
o ABC deve ter por volta de 3 milhões de pessoas, né, Walter? Quer dizer, qual o estado que tem isso? Qual a capital que tem essa população? Então, a força política do ABC é muito grande. Se os 7 conseguem se juntar com o consórcio, tanto a nível federal, no governo federal, se consegue recursos, como a nível estadual. Agora, se ficar brigando, então é mais do ponto de vista da capacidade técnica que o consórcio tem, mais a capacidade política que 7 prefeitos da região onde nasceu a indústria automobilística, né? Foi a grande, durante muitos anos, foi o grande trem, né? A grande locomotiva da economia industrial do Brasil. Claro que há uma força política muito grande do ABC. Então, mas não pode você desperdiçar essa força, como a gente teve esses últimos anos, com essas brigas, né? Porque eu não me dou... O prefeito de São Caetano não se dá bem com o prefeito de São Bernardo, que é o presidente do consórcio. Aí eu saio do consórcio. Aí muda o presidente do consórcio, é outro prefeito, agora eu volto. Quer dizer, é essa falta de articulação. Eu lembro bem, e você deve lembrar, na época que o Celso Daniel era presidente, nós conseguimos para o consórcio, você lembra, eu digo nós, né, a região, verbas inclusive internacional, né? Lembra que ele veio, se eu não me engano, foi da Espanha, vários projetos nesse sentido de moradias, a questão de comprar Paranapiacaba, quer dizer, que é uma grande referência histórica e turística para a região. E tem muita coisa que se pode conseguir, né? Então, nós temos 3 milhões de habitantes, é uma das regiões que mais arrecada. Pois é, né? Tem essa força econômica também de arrecadação. Exatamente, né? E mesmo assim a gente não consegue eleger um número de deputados coerente com o número de eleitores e também não conseguimos emplacar secretários nos governos do Estado. Pois é. Como que a gente vai defender? Porque o discurso é sempre lindo, maravilhoso. O ABC, esquina do Estado, ali acontece tudo, né? Ali, mas realmente... Né, a participação do governo do Estado com o ABC tem que ser na base do fórceps, né? Porque senão não tira nada para cá. Mas é isso, é porque nós temos que assumir o ABC como uma região importante, certo? E eu acho que o papel disso aí são dos prefeitos. Em primeiro lugar, o prefeito tem que construir isso aí, essa força política para junto da população, a importância de ter deputados estaduais, federais, inclusive até mesmo um suplente de senador, que seria, se não um senador pela região. É só, meu amigo, você fazer a conta. Quais as capitais de estado que tem 3 milhões de habitantes? E somando o orçamento dos 7 municípios, deve dar por volta de quanto, Walter? Uns 7 bilhões? Ou não sei. São Bernardo é 5, né? Quase 6. Dá mais de 10. 7, 8 bilhões, Então, veja bem, é o orçamento, se brincar, maior do que muitos estados da federação. Então, mais de 10. E a máquina arrecadatória que o ABC tem. Então, mas a gente tem que assumir isso. Eu acho que a gente tem que perder a síndrome do vira-lata, de achar que a gente é menor do que São Paulo, né? E assumir a nossa importância econômica, política e cultural. E eu acho que os prefeitos, e essa nova geração de prefeitos, que eu acredito que virá a partir de 2021, tem esse papel importante nesse caminho. Tiago, essa questão do lixo e das ações, como você tem informações do que está acontecendo? Da taxa do lixo? Teve um aumento esse ano de 14%, né? Não, mas das ações que entraram na justiça, teve alguns resultados já ou não? Não, ainda não temos. A última informação que eu tive é que tem uma ação que está no STJ, né? Já? Que está liderada pelo advogado Daniel Ferreira, né? E a doutora Carol Guerini também. A informação que eu tenho é essa, está lá no STJ. Sabe que essas coisas são demoradas, né? Rápido. Mas aqui, de fato, o que nós temos em São Caetano esse ano é que teve esse aumento de, em média, 14% da taxa. Walter, me perdoe eu voltar para o consórcio, eu lembrei de um fato importante. Por exemplo, as prefeituras, os municípios que têm petróleo recebem royalties, certo? E por que a água não se paga royalties? A Sabesp vende, ganha e o consórcio deveria receber royalties pela venda da água, que seria também uma forma de arrecadação de recursos para a gente recuperar essas áreas devastadas aí das represas. Então, é uma luta que se pode cobrar. Em outros países se paga royalties pelo uso da água. A água é um bem é um bem econômico. Então, a Sabesp pega a água aqui na região e não
não volta um centavo para as prefeituras. Então, a luta que os prefeitos, apesar de São Caetano não ter represa, mas seria beneficiada, que viesse para o consórcio. Beneficia a região, né? Beneficiaria a região. Quer dizer, a Sabesp ganha, mas e não dá nenhum, quer dizer, não se justifica isso. Então, é um bem mineral que nós teríamos que ter também uma compensação. E, então, eu acho que os próximos prefeitos, os candidatos, deviam comprar essa briga. De São Caetano, de São Bernardo, de todo o consórcio, do ABC por todo. A briga pela cobrar royalties da Sabesp pela venda da água que é coletada aqui na região. Alguém sabe onde foi feito o lançamento aí do projeto da fundação? Eu não sei, não. Mas na fundação não foi. Não foi, não? Foi Foi? lá no Clube América do Sul. Ah, foi na América? Foi na América? E foi a inauguração do edital. Inauguração do lançamento do edital. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Um prefeito inaugurar um edital. Lançamento de Tá edital. brincadeira, né? Está inaugurando. Eu já vi inaugurar a pedra Fundamental. Mas a criatividade dos nossos prefeitos é cada dia maior, né? Agora é complicado. O edital, depois vai ter a pedra fundamental. Depois, edital... Veja quantas inaugurações. Lançamento do edital, depois pedra fundamental. Eu lembro até que tem uma época que eles faziam aqueles tubos, né? Colocava lá... Cápsula. Projeto, cápsula do tempo, aí depois né? vai ser cápsula do tempo. Faz ainda? Ainda faz. Então, mas esse negócio do edital é complicado, né, Walter? Porque grande parte do terreno está contaminada. Agora, a prefeitura está dizendo... Não, mas a parte que vai ser usada não está contaminada. Então, mas aí que eu queria chegar, esse debate. Como é que a parte que vai ser usada não está e todo o entorno está? Porque a contaminação é no solo, não é verdade? A contaminação é no solo. E é mais barato... E então, mas se a CETESB deu a licença, aí não tem o que questionar, então, mas né? deu licença só naquele espaço. E a prefeitura está dizendo que vai colocar uma camada de terra. E é mais barato descontaminar. Eu já me informei sobre isso, porém... demora mais para descontaminar. Então, essa é a síntese do governo sem planejamento. Né? A pessoa fica 12 anos como gestor, aí no último ano está dizendo que vai fazer uma obra trancos e barrancos, inaugurando edital, não é verdade? E é mais barato para descontaminar. Eu já me informei sobre isso, só que demora mais, né? Demora mais para descontaminar. E a propósito, para fazer o piscinão, teria que descontaminar primeiro. Chico, você falou do muro lá do rio. Você acha que se fizesse muro para esse lado também ajudaria? Não, na época, as enchentes não tinham essa força. O volume que tem hoje. O que acontece? A gente fala muito o problema de enchente é um caso delicado. O ser humano ele tem que ter um pouco de consciência também. Não é só os governantes. A gente pode ser aqui e falar tudo, mas olha, tem que tomar cuidado com o lixo, bueiro, essas coisas, tudo isso tudo tem que ser revisto. E o que ele falou aqui de limpar bueiro, rio, essas coisas, é verdade. O Dalanese, na época, aquilo ajudou muito, porque as enchentes não davam com a potência que vem agora. Vai aumentando o povo, vai aumentando mais o risco de enchentes. E eu não falei do Tortorello, porque eu deixei para ele falar. Ah, sim. Não, é verdade. Na questão dos piscinões, Foi o Tortorello que fez, né? O meu tio ali aqui na Rua São Paulo. Na Guido Aliberti, aqui na São Paulo. Então ele falou do Dalanese, falou um pouco também do prefeito Tortorello, que fazia um trabalho preventivo muito bom. Tinha a questão do desassoreamento, né, dos rios. Se não me falha a memória, se vocês lembrarem, vocês me corrigem. O último desassoreamento foi feito em 2015. Mas eu estou falando, nunca mais vi as dragas aí no rio, política porque isso daí é com o DAE, né? Tem que fazer o governo com o governo do estado para vir limpar. É política preventiva, pessoal. Fazer o desassoreamento, tem que ser anual. Limpar os bueiros, anual. Como é que... Manutenção normal, Jander. Manutenção normal. Como é que nossa cidade tem 10 mil reais, né? E não se limpa bueiro, não se faz nada. Mas aí remaneja quando precisar, não tem problema. Quer dizer, não é? Se é de 2015, já vão 5 anos, né? Imagina, 5 anos só acumulando ali, quer dizer... Porque se ele falou que gastou 10 milhões na última enchente,
ele tinha que ter uma previsão agora no mínimo de 10 milhões também. Não, no mínimo de 13, né? Que era para... Né? Pelo menos a mesma coisa. Gastou 10, mas vamos dizer que não vai vir outro igual, que é muito difícil. Um gestor que planeja faria isso, né, Walter? No mínimo. Deixar ali 10, 15, 20 milhões para enchentes, né? Então, e a gente está falando disso de acontecer alguma coisa, mas a questão é a seguinte, o que foi feito se chegar a água novamente? Nada. Tem que contar com a sorte, né? Porque qual foi a discussão na Câmara que a gente disse? Precisa ter um recurso, né? Como você falou, entre 10 e 15 milhões reservado ali para, caso não, se Deus quiser, que você quer o que a gente quer, não venha a enchente, aí você pega aquele recurso e usa para outra coisa. Agora, você não ter nenhum recurso de reserva, é um crime isso aí. É uma falta de responsabilidade. Essa é a nossa discussão. Você tinha que deixar uma reserva ali. Mas, infelizmente, o nosso voto foi vencido, né, Chico Bento? E, essa não foi a primeira vez, né? Pois é, parece que quando vem o carimbo da oposição, por melhor que seja, é difícil. Mas, por exemplo, desse empréstimo dos 50 milhões, não tinha que ter um projeto anexado na lei? Foi muito, do empréstimo? muito fracas as informações, inclusive a gente questionou exatamente isso, o nosso voto também contra. Além de nós acreditarmos que essa política fiscal de endividamento não é correta, né, não é a forma correta de você tratar, porque você, quando endivida, você vai comprometer o futuro das próximas gerações. Outra questão que voltamos contra foi exatamente a pouca informação. Era informação muito pobre, muito magra, né? Muito subnutrida. Então não dava para você. Mas dá um tipo de informação que tinha lá, para que seria o dinheiro? Não tinha. Fundação, a conversa é na fundação, foi lançado mas dentro antes. da lei não tratava. Foi pelo Saesa, o empréstimo? Foi pelo Saesa, né? Mas não trata, no contrato não trata, porque segundo a conversa do governo é o seguinte, a Câmara aprova o gasto, mas aí a Prefeitura, segundo o discurso lá da base, né? Aí vai negociar com o banco, onde é que vai fazer o projeto. Mas eu achei que para fazer o empréstimo já tinha que ter o projeto... Com certeza. Exatamente. Fechado. Como você faz? Veja bem, você cidadão... Ou vai colocar no remanejamento... Você cidadão, se você vai tomar um empréstimo para comprar um carro, o cara tem que dizer o valor do carro, que carro é, porque tem toda a documentação, né? Se você vai na Caixa, você tem que apresentar tudo, né? Onde é que você vai, como é que vai ser o financiamento que você vai fazer, como é o do apartamento. Agora, você não chega lá e diz, a Caixa Econômica me empresta 500 mil reais para eu comprar um apartamento ou uma casa. Aí eles não liberam o dinheiro, não botam na sua conta, você vai procurando um apartamento. Você tem que mostrar qual é o apartamento, aonde, né? Documentação. A documentação. Aí depois de toda a documentação é que a Caixa libera o dinheiro. E aqui foi o contrário, liberaram o dinheiro, agora a Prefeitura vai correr atrás. Quer dizer, do ponto de vista técnico é muito teoricamente, né? Se no último empréstimo de 20 milhões de dólares levou 30 anos... Com 200 milhões que já vai chegar, então vai ser 200 milhões mais os 130 que ele fez nesses 3 anos, né? Não, somando tudo vai beirar os 200, né? 400. Não, 400. 200 é só 50 milhões de dólares. Só de 50 milhões de dólares, não, hoje o dólar milhões. Tá... perdão, é porque 400. em reais, né? Isso. Transformando em reais vai para 400 milhões. Beirar os 500 agora, já dava beirando os 500 pelo valor do dólar. Pelo valor do dólar já beira os 500, ou seja... 1/3 do orçamento. E outro problema, só para não fugir do assunto. Vamos calcular que daqui a um ano, independente de quem for o prefeito, daqui a 2 anos, o dólar sobe, dá uma crise internacional, o dólar sobe muito, e a dívida vai subir também. Os juros vão subir também. Eu acho que esse tipo de empréstimo não deve ser feito. Um gestor que planeja, que se organiza, ainda mais numa cidade que tem 1 bilhão e 600 milhões de reais, não precisa fazer empréstimo. Mas quando precisar, tem que fazer em reais. Me conta uma coisa, como que vocês acompanham na Câmara o caixa da Prefeitura? O que acontece? A cada quadrimestre, o secretário da Fazenda, por lei, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vai para a Câmara fazer exatamente essa prestação de contas, né? Então, mas eu já fui lá na prestação de contas. Eu nunca vi o caixa da Prefeitura. Você consegue saber o que é pago no dia a dia, o que entra, o que sai? Não. Aí difícil saber, né? Aí tudo não tem. Mas pela transparência tem que ter. Mas não tem.
Aí não Você tem. entra no site simplesmente não encontra as informações. Porque é o seguinte, o que ele cumpre é a lei diz aonde está gastando, né? Especificamente, cada... Mas vai caixinha englobado, daquela- né? A educação gastou 30, mas eu quero saber o seguinte, quanto gastou em giz? Aí não, aí o que acontece? Giz, aí você vai ter que acompanhar, por exemplo, vai ter como é que a gente chama a caixinha, né? Então vai estar lá custeio, educação custeio. Aí vai ter lá giz, água, papel higiênico, aí item por item, né? Aí você vai ter que ir lá na secretaria e ver caso a caso, ou usar a lei você pode fazer, a lei da transparência da informação e perguntar, quanto foi gasto em giz. Ou por Você falou aí, ofício. foi feito aí o evento para fazer o lançamento do edital. Quanto foi gasto lá para fazer o lançamento do edital? Bom, isso aí você pode fazer. Só Não é? qualquer cidadão vai lá na lei da Na lei transparência pode pedir. e pode pedir, evento tal, ele vai... Mas se o vereador faz um ofício para uma secretaria, geralmente eles Não, respondem. responde. Respondem, assim, Responde. informações detalhadas. Não, muito detalhado não. Aí Eles- detalhada só responde vem assim, se for né? aprovado o requerimento pela casa. Não, mas porque é o seguinte... Aí que está o problema, né? Aí o duro é aprovar. Não, porque existem duas situações. O requerimento de informação, se ele passa, ele é obrigado a responder do jeito que está ali. Mas certo? tem que passar pelos 19. Mas tem que passar pelos 19. É aí que tá um o problema. ofício, Ele aí responde do ele jeito que responde quiser. se O ofício quiser. vai direto para o secretário. Vai direto para o secretário, mas ele responde se quiser. Ele responde da Não maneira vai dele. responder. Aí, geralmente ele responde, Pode até mas, responder. Geralmente ele teria Mas- 15 dias para responder, né? Mas, mas ele responde, mas... É mais Pode fácil ser, entrar na né? lei da transparência. às vezes né? pode Mas- esquecer, né, Jander? É. Infelizmente. Ou então eles chega lá e diz o seguinte, porque na lei da transparência, é você que paga as fotocópias, né? Aí você pede uma informação, chega lá e eles dizem, você vai ter que tirar 2.000 xerox, né? É complicado. Aí você tem que pagar xerox, né? É complicado. Aí eles estão dentro do processo. Eles dificultam de todo meio para você... Só para a gente encerrar do primeiro bloco, está chegando no final, questão de pagamentos da prefeitura. Tem informações? Está tudo em ordem? Está tudo as empresas recebendo? Como está isso? Bom, aí só se sabe quando for a audiência que deve ter agora. Eu acredito que em fevereiro, agora em março, né? Aí o secretário vem... Não, mas você pode saber também se os fornecedores reclamaram. Reclama, por isso eu tô vendo. Isso não estão. Se o fornecedor Não tem ninguém reclama. reclamando. Não, eu acho que eles deu uma atrapalhadinha aí no final do ano passado. Acho que ficou alguns fornecedores que realmente deve ter ficado para esse ano. Muito bem. Nosso programa Personalidades de hoje, nós estamos entrevistando aqui os vereadores Jandir Lira e Chico Bento, do PP, e o ex-secretário da administração passada, Paulo Pinheiro, Tiago. Eu sempre fico no medo de falar errado, né? Tiago Tortorello, mas nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Tem 2 teatros. Viaje mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta. De segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa.
Agora no IASG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp pra você. Personalidades de volta aqui hoje entrevistando os vereadores Chico Bento e Jandelira e o nosso amigo Tiago Tortorello, que foi secretário também na cidade. Conta um pouquinho aqui do trabalho que você fez, Tiago. Sim, foi na Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Eu fiquei lá uns 4 anos e graças a Deus, nós conseguimos implantar várias políticas públicas de pessoa com deficiência, é verdade. Fizemos a parceria com a CD, trouxemos esporte, tecnologia assistiva, cultura, até fizemos vários eventos em parceria com o Jander, Secretaria da Cultura, eventos culturais com tradução em libras, com audiodescrição para cegos. Então, nesses últimos 3 anos, não tem mais nada disso aqui na cidade, né? Então graças a Deus, nós conseguimos fazer um bom trabalho, que o escopo é a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então, graças a Deus, nós conseguimos fazer um belo trabalho aí, e o reconhecimento até hoje a gente recebe nas ruas aí, foi muito bacana. Chico, conseguiu arrumar os brinquedos lá do Bosque do Povo? Não, já tem alguns que tá quebrando o Capenga. Tá. Tem lá, porque a reforma ficou até bonitinha, né? Então tem que... Também, 3 anos abandonado, né? Ficou 3 anos no parque totalmente deteriorado. Os primeiros 2 anos do governo, tá, e realmente ele teve um pouco de dificuldade. O ano passado, do mês 4 até agora, esse momento, ele deu uma acelerada. Pintou muitas coisas. O tanto de escola que eu via toda hora, vamos entregar mais uma escola. O tanto de escola que foi entregada, não acredito que o pessoal fica atrás de vaga de escola, cara. Não acredito. Chico, já que você falou aí... Tá faltando vaga? Não é que o pessoal... Vocês que são vereadores, vocês podem saber, mas tá faltando vaga ou não? Não é que tá faltando vaga, é que assim, o pessoal também de São Caetano, eles têm o seguinte, quando eles põem na cabeça que uma escola é melhor do que a outra, aí todo mundo quer aquela. Mas escola. O critério é morar perto da escola. O certo seria esse. O cidadão tem que entender isso. Eu sempre o briguei critério por é perto da escola. Olha, estuda aonde mora. Se não tiver no bairro vizinho. Eu sempre fui a favor disso, sempre defendi isso. A vida toda, eu sempre defendi. O aluno tinha que estudar, tinha que ser... Olha, na Suíça, ninguém vai atrás de fazer... Você é avisado para você fazer a matrícula da sua escola. Em São Caetano do Sul dá para fazer isso. E logicamente, se a gente $1,5 bilhão de orçamento, rapaz. Se comparar o que a gente gasta, né, 12.500 por aluno, e em Sobral gasta 4 e tem a melhor escola do Brasil... Eu acho até que é menos, acho que é menos de 4 então, lá. Como que a gente pode gastar 3 vezes mais? Aqui nós chegamos a 85. Aqui nós estamos na posição de 85, lá é primeiro lugar. A média nacional... então já melhorou, eu falava que não estava nem entre a 100, então já está em 80. Não, tá, entra 85º. Tá. Mas, Chico, já que falou na vila, eu acho que e no bairro São José, lembra aí uma verba que nós conseguimos lá, né? Que está recapitulando o bairro, né? Sim, tudo bem, lá já foi, você pode falar que você já lembrou. Não, mas você fala aí. Não, tranquilo. Já puxou a deixa que eu deixo. Aí, né? A gente no bairro São José, tinha umas ruas lá que estavam meio atrapalhadinha, né? E a gente, intermédio do deputado Guilherme Mussa, arrumei uma verbinha para lá. Claro que essa verba, quando vem para a prefeitura. E o pessoal do bairro São José ainda ficaram bravos, porque eles colocaram na placa da Caixa Econômica, quando é dinheiro do federal, tem que colocar mesmo. E não colocaram bairro São José. Colocaram Vila São José, o pessoal ficou reclamando que queria que tirasse aquele negócio de Vila. Já foi a época. Era coisa do passado. Eu concordo com eles, lá é bairro São José.
um dos melhores bairros de São Caetano hoje. Shopping, prefeitura, tem até McDonald's. Santo. São José. Mas a questão da escola, por que a gente não consegue, com toda essa verba, inclusive pagar os melhores salários dos professores? Hoje, Diadema é quem paga o melhor salário. Como que pode pensar que Diadema tem um salário para professor melhor que São Caetano? Não, o pior não é isso. É agora você saber que o Maranhão, né, o estado mais pobre da federação, vai pagar o início de um professor lá R$ 6.400. O estado de São Paulo paga um piso de R$ 2.400. O estado mais rico da federação. Então, 6.400, o estado do Maranhão. É questão de decisão política, ser prioridade, né? Eu acredito nisso, né? Quando você trata a educação como prioridade, como uma questão fundamental, aí você na educação, você tem duas situações para você ter uma boa educação. Bons salários para os professores e boa infraestrutura nas escolas. Isso que você precisa ter. Agora, a infraestrutura mesmo. Por exemplo, o prefeito lançou um projeto aí de lousas digitais. Agora, veja, Walter, no edital é uma lousa para cada escola. Uma lousa para cada escola. A escola só tem uma sala de aula? É piada, né? Dizer, só para falar que tá, né? Porque está lançando e tem mais. Na exposição que ele colocou, a lousa é bem grande, né? Aí questionamos se aquele tamanho era o que ia para a escola. O pessoal da empresa disse que não, que ia ser uma menor. Eu digo, então peraí. Porque usa... Porque faz a propaganda de uma maior e vai entregar uma menor. Propaganda enganosa, né? Então veja bem a situação, né? Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Pelo menos foi a informação oral que o funcionário deu. Eu não lembro agora qual é o tamanho, parece que tem lá a metragem, como TV, né? 65, 70, tem lá polegadas. Eu sei que a que ele falou é menor que vai para a escola. E uma para sala de aula. Imagina uma escola que tem 40 salas de aula, você vai ter só uma sala. Vai ter briga, hein? Vai ter briga. Não porque... Então veja bem como é que tem mais propaganda do que fato concreto, né? Vamos lá. E a USCS conseguiu fazer o telhado lá ou ainda está tudo... Não, acho que uma já terminou, né? Uma? Lá é 2 obras, se eu não me engano. Uma já foi terminada. Acho que já entregou uma. Passou um ano. Lembrar aí que a China está fazendo um hospital, né? Vamos trazer uma semana. 10 dias. Foi da enchente? Foi desde a enchente? Foi naquele vendaval. Depois da enchente teve um vendaval. Depois da enchente. Teve um vendaval. A solução aí, você que se candidata a prefeito, o Tiago também disse que é candidato. Somos por enquanto. Pré-candidato. Então vocês têm que assumir num dos dois aí, colocar um chinês como reitor da USP, né? Para quem sabe a gente consegue. Em uma semana reforma tudo, arruma tudo. E dá para baixar bastante o preço dos aluguéis, não dá? Pois é, rapaz, os absurdos de aluguel. Inclusive, nós temos um projeto, viu, Tiago? Eu e Chico Bento, projeto de lei, que não pode se admitir que a USCS não dê bolsa para os alunos, né? Então, nosso projeto garante o seguinte, que 10% do orçamento da USCS, que esse ano vai ser por volta de 200 milhões, seja destinado a bolsas. Porque se você verificar, aliás, vocês como pré-candidato a prefeito, tem que abrir aquela caixa preta lá. Porque a USCS gasta mais ou menos 50% com o pessoal e 50% com custeio. O que é custeio? É o GIS que você falou, é aluguel de campos, arrumar o teto, computadores. Inclusive, lá no orçamento está um gasto enorme na área de digital, para programas, né, de contratar empresas terceirizadas para essa questão de computadores, da internet, da rede social. Metade gasta com isso, quer dizer, e não dá bolsas. Podia economizar aí em certos contratos de aluguel, contratos aí, vários que a gente está acompanhando com terceiros, que poderia destinar uma parte para bolsas. 10% de bolsas daria para a gente chegar por volta de 20 milhões. Isso daria, no mínimo, umas 3 mil bolsas de estudo à Universidade. E dá para fazer, né, Jander? E dá para fazer. É quebrar a caixa preta. Não é uma coisa impossível, né? Dá para fazer. Ou colocar um chinês na reitoria. Eu acho que aí... Vai rápido. Só para lembrar algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, Murilo Bazeiro, Jorge Jaime Reis, Zaretes Fernandes,
Cássia Tereza Lorenzini, Valdívia Silva, Priscila Cardoso, Felipe Bonesso, Walter Tadeu, Ana Salles, Clóvis Antônio. Vamos lá, obrigado pela sua participação, vão mandando aí informações e a gente vai respondendo de alguma forma. Para essa questão de tudo que tem na cidade, logicamente tem que pensar também na questão de lazer. E eu sei que vocês trabalham muito pelaquela questão da festa dos nordestinos, né? Comparando o que era feito, o que está feito, o que vocês acham, como que aconteceu? Tem mudanças, tem melhoria, piorias? Uai, Chico, você que foi o autor da lei, né? Não, acontece o seguinte, quando o prefeito assumiu, a primeira coisa que ele quis fazer foi mudar o nome da festa. Não era Festa da Cultura Nordestina, mas ele Entoada Nordestina. Ele queria mudar, porque... Lógico. Por algum motivo, né? Não sei qual. E ele chegou a tirar a festa do Chico Mendes, né? Mas depois ele viu que o certo era voltar para lá. E viu que deu certo, que estava dando certo, a festa estava numa pegada boa, num crescente muito grande. E o que acontece é o seguinte, ele viu que tirar de lá não era correto, que até os mesmos artistas que a gente... Quando foi criada a festa, e a última festa foi feita com 2 nomes dos artistas, a última vez que ele fez, ele trouxe os artistas. Só que ele faz um pouco, a festa tinha data, tinha mês, setembro ou outubro. Aí ele mudou, ele fez um dia, ele faz uma, pula outra, faz uma graça, porque existe uma lei lá, mas realmente essa festa, para São Caetano, a respeito ao pessoal nordestino, que tem bastante, tinha que ter essa festa da cultura nordestina bem organizadinha. Cabe as duas, cabe a festa italiana e cabe a festa da cultura nordestina, sem dúvida nenhuma. E o povo, todo mundo ia ficar feliz. O nordestino vai na festa italiana, o italiano pode ir na festa nordestina, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa de cidadania, não tem esse negócio porque eu vou naquela porque é italiana, vou na outra, só vou nessa porque não. Quantas vezes eu já fui tanto na festa italiana, muitas vezes, já fui prestigiar ela muitas vezes, eu acho que é igual. Dá para comer e beber e se divertir da mesma forma. O nordestino só é igual na hora de votar? Não, pô, não é. Lógico. Janderil, teatro, por que não sai essa reforma? O que acontece com o teatro tanto tempo, né? Desde a administração anterior também, não pode falar que é só dessa daqui, né? Quer dizer, na verdade, anterior, né? Na minha época como secretário, já era necessário, já carecia o Paulo Machado da reforma. Conseguimos, inclusive, Walter, uma verba de 20 milhões através de emendas para reformar o teatro, o Paulo Machado. Mas aconteceu um problema. São Caetano estava com o nome sujo. Não tinha certidão. Não tinha certidão porque recolheu o FGTS dos funcionários públicos, né? Descontou e não pagou. Não pagou, não recolheu. Que é crime, né? Mas quem que fez isso? O atual prefeito, sim. Mandato dele. Entendi. E aí conseguimos, eu fui lá com o doutor Paulo, conseguimos emenda para verbas, dinheiro a fundo perdido, o município não ia gastar nada. E aí o tempo foi passando e a gente não conseguia essa certidão e o dinheiro você vai distribuindo. O governo federal, se você não apresenta o projeto, eu sei que infelizmente esse recurso foi se reduzindo a 700 mil reais. Aí não daria para fazer nada. Quando a gente conseguiu a certidão, nós transferimos esse recurso para a Fundação das Artes, que estava para acabar com os cursos, porque não tinha acessibilidade, precisava de acessibilidade, né? E aí esse dinheiro foi destinado para lá. Aliás, eu falei 20 milhões, mas não eram 20 milhões, era 5 milhões. Então aí eu ia falar. Supervalorizou. Isso na hora que falou, nós falamos tanto em milhões que mas eu me 5 milhões dava para reformar bem lá. 5 milhões dava para fazer. Daria para reformar. Daria para fazer uma bela reforma. E foi reduzindo a esse valor. Agora a Câmara aprovou um empréstimo, segundo esses empréstimos, um desses é para reformar o Paulo Machado de Carvalho totalmente. Espero que não... Mas não foi desses 50 milhões, foi foi anterior. Mas já passou mais de um ano. Pois e até agora nada. Já tem um empréstimo que foi feito aí. O dinheiro já entrou no caixa. Aí eu não sei, vamos verificar agora, né?
Às vezes também Na não prestação entrou de ainda. contas. Na prestação de conta. do Talvez prefeito. ainda não. Todos não. Todos essas autorizações de empréstimo. Porque ainda foi o com ano certeza passado, não. né? Foi o ano passado. Então, agora no quadrimestre, na prestação do secretário, a gente vai saber se o recurso ingressou, se eles fizeram. Porque, veja bem, como é que funciona a Câmara? De fato é assim mesmo. A Câmara aprova o empréstimo, né? Se foi feito o empréstimo ou não e qual o valor que foi feito, a gente ainda não sabe. Nós saberemos agora. Quando você fala Câmara, você está se incluindo. É claro, é. Não, porque mesmo eu votando contra o Não, empréstimo... mas você não votou em nenhum. Não votei nenhum empréstimo. Chico? Também não. Só para deixar claro, É, que quando falar Câmara, vocês estão no bolo. Eu digo que a Câmara aprovou com voto, a maioria. Então, os vereadores da base. Os vereadores da base aprovaram o empréstimo. Do governo. Né, e no final foi a casa, né? Porque é interessante, a Câmara, o Poder Legislativo, ele funciona diferente do Executivo e do Judiciário. O Judiciário, o juiz define sozinho ali na mesa dele, né? No gabinete dele, dando assinatura, resolveu. O prefeito, também na solidão lá da sala dele, ele manda o decreto, decide só. A Câmara, como é um poder legislativo, ele já funciona coletivamente. É uma disputa, precisa da aprovação da maioria dos 19. Infelizmente, a oposição, né, formada por 4 vereadores, é minoritária, né? E o governo sempre consegue vencer. A gente briga, mas de qualquer forma, o papel da oposição, eu sempre digo, né, Chico? É importante porque eu digo que nós somos um remédio para a amnésia. Para lembrar o que o prefeito prometeu e não fez. O que ele prometeu quando era candidato e que não está cumprindo quando prefeito. Então, nós estamos lá sempre cobrando e fiscalizando. E muitas vezes ele tem feito as coisas a partir da cobrança que nós fazemos, né? Falando em prefeito, Tiago, quanto tempo o prefeito ainda tem de mandato aí? O que você acha? A pergunta é difícil, hein? Ele foi condenado em dezembro, né? Em segunda instância, agora pediu um embargo, não foi isso? Foi. E parece que ele que ele pode pedir outro recurso ainda. Não, mas depois que voltar o embargo, né? Então, rapaz, a questão da justiça é complicada, viu? Não tem opinião feita. Não tem opinião. Sim. Eu acho que a população tem que, independente de que se ele for candidato, ou algum candidato do grupo dele, Não, ele não pode ser mais candidato, né? Condenado em segunda instância, ele fecha sujo. Não, mas nunca Não é se isso? sabe. Ele foi eleito com liminar. O que eu estou dizendo é o seguinte, a população tem que tirar esse grupo político no voto. No voto. Fala, Chico. Eu acho que tem que ser assim. Você andando muito na cidade, as pessoas costumam falar o seguinte, falam, não, o homem é forte. Tem 7 vidas. Só que é o seguinte, esse negócio não existe. Ele mesmo fala que é ninja, né? Não, mas fala que é ninja, essa isso, coisa toda. Isso não existe. Quando você tem problema, eu tenho certeza que quem tem um problema de condenação em 2 instâncias, ele sabe realmente que ele tem um problema. Assim como ele pode terminar o mandato, a troco da justiça pode deixar, também pode sair. Isso pode vir ter algum problema nesses próximos dias aí. Agora, a situação está delicada, você não sabe como é que vai ficar. Sei que estão juntando todos os pré-candidatos, e isso realmente, se tiver alguma coisa, dá uma mudada na situação política da cidade. Porque o homem está aí amanhã vai lá a justiça e fala, não, ele tem que se afastar, aí vai ficar esse negócio. Mas só posso, ele acaba o mandato ou não? Olha, rapaz, eu sinceramente, sem ser jurista e nada, mas eu acho um pouco difícil, cara, não sei, porque assim, eu acho até que ele já foi longe demais, eu acho que ele se segurou bem, entendeu? Bons advogados, os advogados fizeram o trabalho direitinho para ele. Advogado caro, hein, Chico? Porque assim, não é fácil não, a situação Vamos lá, é Jânio. complicada. Qual que é a sua visão, Eu acredito futurologista? que, na verdade, a eleição deste ano é uma eleição atípica em São Caetano. Ela não depende só dos atores políticos. Quando eu digo dos atores políticos, dos pré-candidatos, você, né, o Paulo Pinheiro, o Fábio, Tiago. Né, o Tiago, o Tortorello. o Tiago Tortorello, né? Eu posso até ser candidato também, se o PP decidir. Tá vendo? Né? Ele tá de O candidato, PT certo. deve ter candidato. Só que os atores políticos, os candidatos a vereadores, só eles não vão decidir a eleição. Tem um fato novo nessa eleição em São Caetano, que é o judiciário, né? O judiciário pode dar um rumo para um lado ou para outro nessa eleição. Se o prefeito é cassado, afastado e não é candidato, é uma situação, né? Se ele pode ser candidato, é outro quadro. Se o presidente da Câmara assume,
com toda a legitimidade, ele pode querer ser candidato e tem todo o direito, já é outro quadro. Então, o São Caetano está à mercê hoje da decisão do Judiciário. Quem vai definir a eleição este ano vai ser o Judiciário. O interessante, importante e saudável para a cidade era que decidisse logo, né, que o Judiciário já tomasse uma decisão e não vai ou vai. E por quê? Essa situação indefinida é muito ruim. Administrativamente. Quase não consegui. Do ponto de vista administrativo, né? O professor tem uma saída, né? Do ponto de vista administrativo é interessante resolver esse problema e do ponto de vista político também. Agora ficar esse chove não molha é muito ruim. Você vê a situação de Mauá, né? Entra, sai prefeito. 4 vezes. 4 vezes. E isso atrapalha muito a cidade. A cidade ela não consegue manter aquele nível de qualidade e de prestação de serviço. Então eu acho que a gente está nessa dependência. Torcida ou na rua a gente ouve realmente que é ponto passivo que ele vai embora? Eu não sei, viu, Walter? Eu não sou advogado. Você não, na rua. Não, ele está falando a mediar a situação na rua do povo. Na rua, é que na verdade, o que eu sinto é que a população deseja a saída dele. Na rua, o que se sente majoritariamente, claro que ele tem pessoas que também preferem que ele fique, mas majoritariamente a população deseja o afastamento dele. A mudança. O que eu sinto é isso, a população deseja uma mudança. Há um sentimento novamente, de renovação e de mudança na cidade. Agora eu fiquei contente, hein, Jander? Eu vi uma pesquisa tem razão, do IBGE que mostra que de 30% a 40% da cidade é da classe E e D. Então a gente sempre fala que a história de São Caetano é uma cidade rica, cidade de primeiro mundo e tudo mais, mas nós temos muitas pessoas ainda na faixa da pobreza na cidade, principalmente nas áreas mais ribeirinhas. Né? Então não pode se pensar, assim, não é porque nós temos 30% a 40% que a gente não pode fazer coisas que sejam de grande nível, tipo orquestra sinfônica. Eu acho que tem que ter orquestra sinfônica, né? Por isso tem orçamento, só que você tem que dividir orçamento para poder atingir todas as camadas de São Caetano. Vou dar um exemplo para você. Quando eu era secretário de Cultura, eu consegui fazer 2 festivais de ópera na cidade. E você às vezes imagina que o cidadão dessa classe C e D, né, não gosta de ópera. Entretanto, muita gente dessa categoria aí, nessa classificação social, participou e adorou. Ela não gostava porque não teve oportunidade. Nunca tinha ido, então né? a gente tem que acabar com esse preconceito. A cultura erudita tem que ir para o povo também, como a cultura popular. Você tem que valorizar as duas. Né? E é um fato específico em São Caetano que isso foi construído por várias administrações, pela própria cidade, que é esse conjunto de benefícios sociais, que não é só desse prefeito, foi também dos prefeitos passados, né? Isso é uma política, eu diria, de Estado, do próprio município. Isso termina beneficiando e fazendo com que as pessoas não queiram sair da cidade. Às vezes a pessoa se sacrifica para pagar um aluguel caríssimo aqui, né? Por causa dos benefícios que a cidade oferece. Então, por isso que a cidade... Mas depois vai fazer um exame e fica esperando 3 meses, tomografia, porque não dá para esperar. Não, e deixar claro essa situação que os benefícios, independente do prefeito que seja. São Caetano, ela é uma cidade diferenciada, dependendo de que prefeito que esteja aí. O cara, quando você faz uma avaliação de um prefeito em São Caetano, se você vai fazer a avaliação, se você fizer a colocação de abordar, dependendo da pesquisa que tem, o prefeito vai sempre ter uma aprovação grande, porque o cara fala, o que você acha de São Caetano primeiro? Aí o cara já vai ser favorável a essa situação. Então, São Caetano, independente de qualquer prefeito, é uma cidade que quando você vai para São Paulo, quando você chega em São Caetano, você parece ver uma coisa diferente. O próprio Eurico, ele era bem avaliado na administração dele e não conseguiu fazer a Regina como São Caetano a candidata dele, né? O povo de São avaliação não muda. O povo de São Caetano, eles defendem a cidade, e com razão, eu também defendo muito, porque ela é maravilhosa. Só precisa melhorar algumas coisas. Com a gente ser justo, por exemplo, essa política de bolsa de estudos, ela surge no governo do Anacleto Campanella, o pai do Tite, lá nos anos
60 Foi uma ainda, tradição, né, Jander? É já uma tradição, passou por vários prefeitos. Então, nenhum prefeito pode dizer assim, ó, a qualidade de vida de São Caetano foi eu que dei. Não, foi um conjunto de administradores através... Por isso que quando um prefeito não cumpre isso... Tem sequência. Né? Tem consequência. Então, isso já virou uma tradição e uma cultura da cidade. Exatamente. E que prefeito nenhum tem capacidade de nem queira fazer isso, acabar com isso. E quando ele cumpre, Jander, ele não está fazendo mais que a obrigação dele. Não é que ele é bonzinho. Você citou a época da Regina Maura. Naquela época nós tivemos um boom de cesta básica no ano eleitoral. Você lembra disso? Vocês participaram. E pode acontecer esse ano também. Então a população tem que saber que é obrigação do prefeito. Né? Não é que ele dá cesta básica porque ele é bonzinho. Mas o ano passado eu recebia 3 mil, esse ano pulou para 15 mil, não sei. Mas na época da Regina Maura, 2012, a questão da cesta básica aumentou para 18 mil. Então, me falaram que o agente sênior contratou só 40 dos 400 que ficaram inscritos, sabem alguma coisa? Segundo a informação que eu recebi da prefeitura, porque alguns me cobraram porque não iam ser chamados, né? Aí me falaram que... aliás, não falaram diretamente para mim, mas minha assessoria entrou em contato lá com a chefia de gabinete. Segundo eles, iam chamar 200 agora e 200 em março, para fechar o número de... São 400 e... É isso? Mas na primeira chamaram só 40. Aí fecha o número, só chamaram 40. Mas eu acho até que está certo chamar só os 40. Porque a prefeitura talvez estava sem condições de pagar. O ano passado... Entendeu? Então, eu te falei que podia ter, então eu acho que não dava. Mas o período é esse mesmo, fevereiro e março para completar os 400. Os 400. Eu acho que chamaram os 40 por causa da lei de responsabilidade fiscal, não podia chamar esse ano, rapaz. Eles eram obrigados a chamar, nem que se fosse senão não pode chamar senão, esse ano. Né? Porque todo programa, pela lei eleitoral, todo programa, não se pode criar nenhum programa social por isso, no ano eleitoral. Foi criado o ano passado. Mas pode ampliar, né? Nem ampliar. Que a lei já foi feita ano passado. O que ele fez foi o seguinte, ele ampliou o ano passado todos os programas sociais, todos. Ampliou, mas deixou para completar esse ano. Né? Para ter mais visibilidade, aquela coisa toda. Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso programa Personalidades. Tivemos aqui a participação hoje importante do Tiago Tortorello, do Chico Bento e do Jander Lira. Obrigado pela participação de vocês. Nós estamos aqui sempre à disposição, TV Grande ABC, o Jornal ABC Repórter, com as páginas à disposição da população. Fique aí, já já nós temos mais para você.